Em sequência ao conteúdo da disciplina de Máquinas Agrícolas e Implementos 1, em que nós estamos falando sobre interação trator-implemento, também falando sobre as estimativas de demanda de potência calculada em função da demanda de tração, nós vamos falar sobre mais um exemplo, e agora nesse exemplo nós vamos considerar uma grade aradora, né, de arrasto, da Baldan, e nesse caso essa grade aradora possui o modelo GTCR, possui 18 discos, largura de corte de 2,89 metros. Vamos considerar uma profundidade de trabalho de 0,25 metros, ou seja, 25 centímetros. Nós vamos aqui considerar essa grade aradora para estimar a demanda de potência para o motor do trator. Então essa que é a ideia, né? Nós vamos considerar uma operação para essa grade aradora de arrasto e vamos calcular a demanda de potência tratora. Aqui está uma imagem posta na tela mostrando esse modelo dessa grade aradora da Baldan. E nós vemos aqui também, né, no detalhe, que é um equipamento que é acoplado na barra de tração, né, do trator. Também podemos ainda falar um pouco mais sobre esse modelo dessa grade aradora GTCR, e no catálogo da máquina nós podemos observar especificações como, por exemplo, a profundidade de trabalho, que tem uma variação de 200 milímetros até 300 milímetros. Então essa que é a especificação para uma operação ser realizada com esse equipamento. Nós também podemos dar destaque para o tamanho de discos dessa grade aradora. Nesse caso, os discos podem ser de 30 polegadas ou de 32 polegadas. De 32 polegadas, nós vamos ter uma maior profundidade, 300 milímetros. 30 polegadas, nós podemos alcançar uma profundidade de até 200 milímetros. Os espaçamentos entre os discos é um espaçamento de 340 milímetros, ou seja, né, 34 centímetros. Existem alguns modelos dessa grade aradora GTCR, e nós escolhemos para o nosso exercício esse modelo que possui 18 discos, uma largura de trabalho de 2,89 metros ou 2.890 milímetros. Nesse caso dessa grade aradora que nós estamos escolhendo, a demanda de potência indicada no catálogo tem uma variação de 175 a 190 HPs de potência de demanda de potência no trator. Então, nós vamos, depois no final desse nosso cálculo, nós vamos comparar esse valor que está sendo indicado no catálogo com o valor que nós calculamos. E é claro que, de forma ideal, nós teríamos que também fazer um teste prático, né? Um teste prático em condição de operação prática, observar se realmente o que nós calculamos está correto, ou então o que está sendo indicado no catálogo está correto, e dessa forma nós teríamos, né, uma melhor conclusão sobre o resultado. Mas aqui nós estamos, né, utilizando essa formulação da ASAB, através, né, do documento datasheet D497.7 da ASAB, que nos traz essa formulação para nós calcularmos a demanda de tração. E essa demanda de tração nós já vimos, né, em outras oportunidades, em outros vídeos, que pode ser calculada em função dessa formulação. Essa formulação que é baseada num parâmetro de textura de solo, pode assumir um valor de F1, F2 ou F3. Lembrando que o F1 é quando nós temos um solo de textura fina, o F2 é quando nós temos um solo de textura média, e o F3 é quando nós temos uma condição de solo de textura mais grosseira, como por exemplo um solo arenoso. E esses valores de F1, F2 e F3 são observados
em uma tabela também fornecida nesse datasheet, né, neste catálogo da norma da ASAI D497.7, né? Então são esses parâmetros de solo, da textura de solo F1, F2 e o parâmetro F3. Também como parâmetros que são observados naquela tabela, nós vamos ter os parâmetros relacionados à máquina, os parâmetros A, B e C. Os parâmetros A, B e C são observados aqui também na tabela 1. Na tabela 1 deste documento do D497.7 aí de março de 2011. Então, aqui nas considerações que nós vamos fazer para essa estimativa, né, lembrando que as condições de solo podem modificar, nesse caso também nós podemos, né, observar uma profundidade, né, de corte, também as condições do implemento podem ser modificadas, né, como a largura efetiva de trabalho, e isso vai depender principalmente da especificação da máquina. Mas o que nós queremos fazer aqui é calcular essa demanda de tração, que também depende da velocidade de trabalho. Então, aqui nós temos a consideração, né, que nós vamos fazer para essa operação, uma velocidade de trabalho, por exemplo, de 7 km por hora, uma profundidade da operação, para essa operação sendo indicada com 25 centímetros, a largura de trabalho de 2,89 metros, e vamos considerar também que essa operação está sendo realizada em um solo argiloso. E aqui nós temos, é claro, uma ilustração sobre uma aplicação desse estilo de operação. Esse estilo de operação pode ser utilizada, por exemplo, numa gradagem pesada para uma destruição, né, de soqueira. Então, uma gradagem, né, uma operação aí de gradagem, é, uma gradagem como por exemplo, para fazer essa operação de destruição, então, de soqueira. E essa grade aqui, né, na tabela da ASAI, nós temos na primeira coluna diferentes implementos. E entre esses diferentes implementos, nós vamos observar a grade offset aplicada ao preparo primário do solo. Então, nós observamos aqui, nesse exemplo dessa grade GTCR, nós temos aqui então uma grade, não é uma grade em tandem, é uma grade offset, como nós temos aqui nessa observação dessa imagem. Então, nós vamos, né, considerar essa linha, grade de discos, na sua configuração offset, sendo aplicada ao preparo primário do solo. Neste caso, nós vamos ter para o parâmetro A o valor de 364, para o parâmetro B nós vamos ter o valor de 18,8 e para o parâmetro C nós vamos ter o valor igual a zero. Em relação aos parâmetros de solo, que nós também estamos aqui observando a partir desta tabela número 1, nós, como aqui estamos considerando para a operação um solo de textura fina, nós vamos considerar o parâmetro do valor F1. E vemos que, para este caso, o valor F1 é igual a 1. Porém, se o solo fosse um solo de textura média, solo com textura relacionada associada com o silt, esse parâmetro seria 0,88. E se fosse um solo de textura mais grosseira, um solo arenoso, esse solo, neste caso, este parâmetro F3 teria um valor de 0,78. Então, dessa forma, nós podemos substituir esses valores, né, esses valores dos parâmetros relacionados à máquina, os parâmetros que está aqui relacionado com a textura de solo, substituir também na equação da demanda de tração o valor relacionado com a velocidade de deslocamento, e essa velocidade de deslocamento nós vamos fazer uma entrada em km por hora, e vamos também substituir na equação a largura de trabalho, e nesse caso a largura de trabalho nós vamos considerar
o valor em metros e a profundidade, e aqui nós temos o parâmetro T, nós vamos considerar em centímetros. Fazendo esse cálculo, nós vamos observar uma demanda de tração para realizar essa operação na ordem de 36 kN. Então, fazendo um arredondamento, nós vamos observar esse valor de 36 kN para ser realizado essa operação. Na sequência, nós podemos considerar que essa demanda de tração, essa resistência oferecida pelo implemento para ser realizada essa operação pode ser pode ser transmitido pode ser transmitido à barra de tração e ser chamado dessa forma como tração horizontal na barra de tração. Então, essa tração horizontal na barra de tração, aplicado, né, ao trator, pode ser utilizada para calcular a demanda de potência na barra de tração. Aqui, chamada de kW, né, fazendo uma alusão a kW, e B de barra. Então, kWb, potência horizontal na barra de tração. E essa formulação dessa potência horizontal da barra de tração, então vai ser igual a tração horizontal na barra de tração, e nós estamos aqui então tomando esse valor igual à demanda horizontal na barra de tração, que nós calculamos no passo anterior. E como nós queremos calcular essa potência horizontal, nós vamos utilizar a formulação básica da física, em que nós temos que força é associada com a velocidade. Aqui nesse caso, a força é o valor da tração horizontal na barra. E a velocidade, nós vamos considerar a velocidade em metros por segundo. E para isso, nós vamos então relacionar essa velocidade de entrada em km por hora por 3,6 para ter essa conversão em metros por segundo da velocidade. Fazendo esses cálculos, né, considerando a tração horizontal na barra, esse valor de entrada em newtons multiplicado com essa velocidade em metros por segundo, nós vamos observar que essa demanda de tração horizontal na barra é igual a 69.625 watts, ou seja, 69,6 kW. Mas esse é o valor que nós temos de demanda, né, de potência horizontal na barra. E para nós termos essa disponibilidade de potência na barra de tração, nós temos que lembrar que existe uma eficiência, né, de transmissão da potência do motor até a barra de tração. E isso aqui está muito bem explicado e representado nessa tabela que nós temos também neste documento da ASAI, e nesse documento que tem esse número, né, de 497.7. E nessas estimativas que nós temos apresentadas neste documento, nós podemos observar, por exemplo, que a eficiência de transmissão da potência do motor até a barra de tração, numa condição de solo firme, é em torno aí de 0,76, né? Numa relação decimal, ou então, né, de 76%. E aqui, né, nessa tabela, nós podemos observar diferentes condições, né? Condições em piso concreto, em um solo firme, um solo preparado, um solo arenoso. Então, tem diferentes condições de piso, né, de solo, e também diferentes tipos de tratores, né? Um trator 4x2 simples, um trator com tração dianteira auxiliar, né, um trator 4x2 TDA, e também um trator articulado aqui 4x4. Então, vejamos aqui que nós temos diferentes combinações, e entre essas combinações tem a combinação que nos interessa, que é uma condição que nós vamos ter a possibilidade, né, a disponibilidade de um trator
4/2 TDA e vamos considerar que essa aração, né, essa gradagem pesada vai ser realizada sobre um solo firme para destruição das soqueiras. Nesse caso, então, nós vamos considerar essa eficiência, né, de transmissão de potência na ordem de 76%. Fazendo essa relação, né, essa relação entre a, a disponibilidade, né, de potência, a demanda de potência na barra de tração em relação à eficiência de transmissão, nós vamos ter a, nós vamos ter uma estimativa da demanda de potência motora. Neste caso, essa demanda de potência motora é bem representada por essa sigla de kW/m, né? kWm, m relacionado ali com o motor. Então, fazendo essa relação da demanda de potência na barra de tração em função da eficiência de transmissão, nós vamos ter a estimativa de demanda de potência motora do trator para a realização dessa operação. Fazendo o cálculo, nós chegamos nesse valor de 91,6 kW de potência. E esse valor pode também ser convertido numa outra unidade de potência, né, que é o HP. E para isso nós vamos relacionar esse valor, né, de 91,6 por 0,746. Ou seja, né, nós vamos dividir 91,6 kW por 0,746. E dessa forma nós observamos que a demanda de potência motora para realizar essa operação é de 123 HP. E agora aí nós podemos, né, fazer uma comparação do resultado que nós obtivemos através do cálculo com o resultado da potência demonstrada no catálogo. E no catálogo aqui, então, nós tivemos, né, uma demonstração, né, de potência na ordem, né, de demanda de uma faixa de 175 a 190 HP, muito maior do que o que nós calculamos, né? Lembrando que aqui nós estamos fazendo uma estimativa, mas essa estimativa mostra que essa demanda de potência, na verdade, ela está abaixo, né, do que está sendo indicado no catálogo. É claro que, como eu disse já lá no início, né, do nosso exemplo, para nós termos uma certeza sobre essa adequação entre o trator e o implemento, é claro que é necessário também fazer testes práticos, né, nas condições de campo, em trabalho. Mas, de certa forma, através desses cálculos, nós temos, né, já uma estimativa que foi baseada em função da velocidade, em função da profundidade de trabalho, em função também da textura de solo e em função dos parâmetros do implemento.